Olá para você que acompanha meu canal, eu sou Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a nossa avaliação para o ano de 2021. Para este trabalho eu trouxe aqui o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, tá? Então na astrologia nós lidamos com o ano astrológico que inicia quando o Sol atravessa esse ponto aqui de 0 de Áries. Isso vai acontecer no dia 20 de março de 2021, às 6 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Eu vou fazer uma avaliação de acordo com os pontos da astrologia clássica, né, uma visão clássica, e não vou fazer avaliação para signos. A gente vai entender aqui como o ano se desenrola para o Brasil, tá bom? Bom, então a gente vai observando aqui os temas relativos às casas para entender a tônica anual. Vamos lá, esse gráfico ele traz então o ascendente aqui no signo de Áries e o Sol bem pertinho já na primeira casa, né? Esse foi um ponto que eu coloquei lá no meu Instagram, né, na semana passada, quando eu estava preparando aqui as previsões. E lembrando também, pessoal, que eu estou dividindo as casas por signo inteiro. Então ela começa em 0 e termina em 30, todas elas, tá? Para ficar mais fácil aqui para visualização. Essa posição do Sol em conjunção com o ascendente já traz uma tônica bem movimentada, ativa para o ano, né? Porque a gente tem a primeira casa toda englobando o clima do país, do povo, né? Como que estará o clima do país em um nível geral. E a casa 10, que inclusive o meio do céu nesse gráfico está na 10, ele pode variar nessas casas mais altas do mapa, né? Mas ele está aqui dentro da 10. E ele representa, então, quem está no comando, o presidente no nosso sistema aqui político, certo? Bom, então, o primeiro ponto, gente, qual é o clima do ano que a gente vai ter aqui para 2021? Essa característica ariana, ela é típica de início, de empolgação, de um movimento agitado, né? A gente sabe disso. A posição do Sol em Áries, ainda em conjunção com o ascendente, parece animar bastante o povo num sentido de participação ativa nos temas do país de uma maneira geral. E também porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, essa experimentação, esse clima de experimentar, de tentar, de liberdade e independência, ele também vem com uma tônica bem marcante, tá? Mas a gente não pode esquecer que o signo de Áries é regido por Marte, então Marte rege o ascendente, ele traz a tônica aqui do mapa, né? Em um sentido, junto com Saturno. E Marte no signo de Gêmeos, ele não é tão direto, né? Gêmeos é um signo de modo mutável e essa característica de Marte em Gêmeos representa um movimento oscilante na ação. No meu ponto de vista é assim, tem um ânimo geral, uma motivação, uma empolgação, mas a gente não sabe muito bem para onde ir. É mais ou menos isso que quer dizer essas duas posições em conjunto, né? Eu disse que Marte divide aqui a regência com Saturno, porque se a gente calcular o almuto em figuras desse mapa, considerando os termos egípcios, né? Eu sempre trabalho com os termos egípcios e as triplicidades de Doroteus de Sidon, né? Porque dependendo de quais termos você vai usar e das triplicidades pode mudar um pouco. Bom, então Saturno traz esse cargo de comandar e ele também é quem representa o presidente aqui nesse gráfico, né? Ele está em um signo fixo e, no meu ponto de vista, o presidente não muda muito a maneira como ele vem conduzindo os temas, né? Então, junto com essa característica, a gente tem assim, as coisas efetivamente não mudam tanto, mas a gente tem um clima agitado, animado, um pouquinho desgovernado em termos de interesse popular, né? Bom, então, se por um lado, né, o povo ganha ânimo, empolgação e parece estar bastante ativo na participação, por outro, essa condição do Sol em Áries na primeira casa, no meu ponto de vista, pode representar alguma nova liderança ou alguém que desponte com uma certa evidência ali no meio do povo, né, a gente pode dizer. Bom, primeiro, o Sol no signo de Áries, ele tem uma condição de exaltação. Ele não está no próprio domicílio, então é como se ele ganhasse um destaque de alguma coisa que ele não está propriamente no comando, né? Ele não é o presidente, mas né, não é o presidente, não é alguém que está conduzindo alguma coisa, mas às vezes representa um destaque de uma pessoa justamente por um fator fora do habitual. E também porque eu penso que esse Sol aqui não tem a representação do presidente, né? Junto com a casa 10, porque está em quadratura ao meio do céu que está ali dentro da casa 10. Então, eu acredito muito em
Uma nova figura que vai despontando, eu não digo um novo líder, não acho que é alguém assumindo uma liderança, mas uma nova figura que vai despontando em destaque no meio do povo, que parece ser um pouco contrário ou adverso aqui em termos de opinião do presidente. Então me parece que a gente tem aqui uma nova figura despontando no cenário nacional com essa condição. O Sol também é regente da quinta casa, então abordando os temas de quinta casa que envolvem diversão, entretenimento, os esportes em geral, poderia também representar um novo ídolo, né? um novo herói popular. Esse tema dos esportes, ele não vem tão forte nos últimos tempos, a ponto de ter uma geração de um ídolo nacional, né? E tampouco nas artes, né? São duas áreas que vêm tendo bastante prejuízo nos últimos tempos, de forma que eu penso que esse Sol, ele até pode representar um ídolo ou outro nessas áreas, mas ele tem mais impacto como uma figura nova que vai surgindo no meio do povo mesmo, empolgando, animando, no tema mais político, me parece. Essa relação direta aqui de quadratura com o meio do céu, para mim, tem bem essa marca. Outra questão é que o Sol, ele também está se aplicando aqui em um sexto com o Saturno, então isso pode também ter uma relação com o tema político. Me parece bastante que alguma figura vai surgindo nesse tema político aqui dentro desse círculo anual, aqui, né, dentro desse tema anual. De qualquer forma, o povo parece muito empolgado, só precisa encontrar um pouquinho de direção, né? Marte na regência do ascendente em Gêmeos, como eu disse para vocês, está bem evidente, mas com pouco poder próprio, né? Ele não tem dignidade essencial em 9 graus de Gêmeos, mas está muito perto do nó do lunar norte. E isso pode representar um pouquinho de dificuldade em um caminho linear, ou seja, é muito desencontro de interesses, é uma agitação mesmo popular, assim parece todo mundo num afã muito agitado, mas desorientado, não levando para lugar nenhum, né? Cego em tiroteio, mais ou menos isso, tá? Na casa 2, a gente tem os temas que envolvem a economia. E o regente de casa 2 é Vênus, e Vênus como regente de casa 2, ali exaltada em Peixes na 12, é bem ruim. Pode representar os desafios econômicos, muita dificuldade de reestruturação, é bastante oscilante esse tema da economia nacional. Então, não é um ano que, no nível econômico, a gente veja muito progresso. Então, a gente pode ter, assim, muitas medidas econômicas no sentido de equilibrar a economia e que, no momento em que elas são tomadas, pode até levar um pouco de movimento, mas depois a coisa cai de novo, né? Porque uma característica de Peixes é a mutabilidade não solidifica, não consolida, né? E a gente, então, tem um quadro que eu penso muito em precariedade da economia. Sem contar que a casa 12 também traz o tema sobre endividamentos, dívida externa, tal, que não é muito favorável ter essa Vênus exaltada nessa casa. Pode representar bastante endividamento do país, tá? Um crescente endividamento do país. Mas a gente tem outros temas que são conciliatórios com a questão da economia, né? Porque a questão toda tributária, ela entra no tema de casa 11, junto com muitos outros temas, né? E aí nós temos a regência de Saturno nessa casa sólida. Então eu penso na reforma tributária fluindo, seguindo, só que com muitos ajustes, mas muitos mesmo, né? Porque a gente vê Saturno em 10 de Aquário, que acabou de receber um trígono da Lua, então esse já pode até ser um impacto sobre coisas que a gente já tenha conhecimento dentro do tema da reforma tributária, como a implementação desse novo tributo que eles não estão querendo chamar de CPMF, né? E outros tributos também, que a gente já tenha conhecimento. Então, parece ser uma decorrência desses temas, né? Que vão surgindo, mas ela parece seguir. Então, a reforma tributária ela vai seguindo com muitos ajustes, os trígonos não são desafiadores. Inclusive, a Lua sai do trígono com Saturno e se encaminha para um trígono com Júpiter, né? Que é bastante indicativo das mudanças, e Júpiter está dentro da 11, né? Então, mudanças, né, as reformas tributárias, a reforma tributária ela virá, mas ela pode trazer com ela também essa criação de novos impostos, né, o que a gente já está sabendo. Então, é assim, gente, economicamente o país vai mal mesmo, aplica num sentido de medida a reforma passa por muitos ajustes, algumas coisas podem ser até ter uma perspectiva boa, mas tem outras que não são muito boas, né?
Eu tomo como esse principal desafio, essa tônica mutável, principalmente da Lua, que é um astro que bem implementa a mudança, saindo de Saturno e caminhando para Júpiter, né? Saindo do trígono com Saturno e se encaminhando para o trígono com Júpiter, ou seja, a mudança ela caminha, né? O sentido da mudança ele está se desenrolando, certo? Outra questão, né, envolvendo os temas de casa 3 agora. Casa 3 traz trâmite cotidiano, estradas, né, por onde a gente se desloca. E essa característica geminiana, que ela é bem desorientada, e me chamou a atenção sobre algumas coisas de passado, né? Principalmente nesse mesmo trígono, né, de afastamento da Lua com Saturno e da proximidade com Júpiter, que é aquele tema que a gente teve alguns anos atrás da tributação de frete, lembram disso? Que levou à paralisação dos caminhoneiros. Nesse ano ela não tem muito uma perspectiva, uma tônica de paralisação, mas esse tema da tributação sobre frete pode continuar ainda vindo à baila, né? Quer dizer, a coisa ainda ressurge, me parece, e ainda traz propostas de mudança e tudo mais. Também, no meu ponto de vista, entra aqui Correios, né, que faz esse papel do trâmite, porque hoje o Correio não entrega só mensagem, cartas, mas entrega pacotes, encomendas, né? E entraria aqui na casa 3, e a gente tem esse tema de privatização dos Correios. Eu li há poucos dias que existem algumas maneiras, algumas propostas diferentes do governo para a privatização dos Correios. Uma seria abrir para a Bolsa, né, colocar à venda as ações dos Correios na Bolsa, e a outra seria desverticalizar o Correio e vendê-los, né, privatizá-lo em partes separadas, né. Esse tema parece caminhar. Bom, essa característica geminiana, ela é mais aberta, ela é bem pulverizada mesmo. Pode ter uma representação sobre essa questão de abrir na Bolsa, né? É uma possibilidade. De qualquer maneira, a tendência a privatizar os Correios, ela existe muito forte. Então, eu acredito bastante que esse tema também vá adiante, tá? Siga adiante. Outro tema de casa 3 é que envolve mídia em geral, comunicação em geral. E aí essa característica geminiana, disposta por Mercúrio aqui em queda, no exílio, ela não é muito sólida, né? Se por um lado Mercúrio, nesses aspectos de quadratura, com todos esses pontos, enxerga o seu domicílio diurno, por outro ele está dentro da casa 12, que para mim é aquela coisa de inflamar, de agitar, né? Mas acaba ainda circulando em torno das fake news, né? Casa 12 é bem casa de fake, né? Casa do falso, do escondido, daquilo que a gente não sabe a fonte. E Mercúrio nessa condição em peixes é fake news total, né? Só que, no meu ponto de vista, Mercúrio se aproximando da quadratura com Marte pode trazer fake news muito importantes que podem mudar o rumo de algumas coisas bem importantes, né? Porque Marte é o planeta que está regendo o ascendente dispondo o Sol, mas ele está numa configuração muito agitada, dispersa mesmo. Então, essa característica de fake news continua e ela vem com tudo mesmo. Penso que em temas bem importantes do país, esse tema toma direção e leva para caminhos, às vezes até um pouco ousados e tal, né? Bom, e aí não descarto que a gente já vem vivenciando há muitos anos atrás, né? Que é muito falatório, disperso, não tem uma congruência, é muita divergência de opinião e de interesse, muito blá 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 mesmo, né? Do meu ponto de vista, essa característica geminiana, ela é toda afoita, muito afoita, que no impulso, às vezes, de tomar iniciativa se precipita, tem uma característica muito agitada em torno das comunicações. Agora, puxando a característica de Mercúrio dispondo todo mundo aqui, né, na casa 12, eu penso também que, como a casa 12 envolve tudo que é oculto, escondido, segredo, os segredos se revelam, né, com essa característica e muita coisa vem à tona, né, descobertas e tal. E, bom, eu envolveria aqui na casa 12 a corrupção. A corrupção também é tema de Marte, né? E aí essa quadratura é uma típica revelação de corrupção, né? Totalmente, nas mídias e tal. Então a gente tem grandes manchetes de maneira geral. E Marte em Gêmeos tem uma tendência muito fora do habitual. Poderia acontecer também muitos acidentes em estradas, né? Essa é uma das possibilidades aqui. Às vezes coisas bem
fora do comum também, é uma possibilidade. A casa 4, ela traz o principal tema sobre as terras do país, né? Produção, agricultura, mas também toda a questão ecológica, né? Que envolve as terras e tal. E tem a regência da Lua. E essa Lua em Gêmeos não tem nada muito favorável, a não ser estar entre Nó do Norte e Lote da Fortuna, que são 2 pontos de fortuna favoráveis, benéficos, né? Mas a própria configuração da Lua é agitada. E o aspecto os mais importantes da Lua, no meu ponto de vista, são esses, né? Se afasta de Saturno e se aproxima de Júpiter. Na casa 11, que é uma casa que envolve ministérios, né? Aqui a gente tem os órgãos do governo, os ministérios e tal. E a Lua em Gêmeos é típica da mudança, como eu falei, ainda mais se aproximando de um trígono com Júpiter. Então eu acredito que nessa questão da condução das terras pode haver mudança. Sei que o presidente está bem resistente em mudar, né? Recebe bastante críticas em relação ao Ministério aí do Meio Ambiente. A gente pode ter algumas perspectivas de mudança. Eu acredito bastante que mude mesmo, né? Pode ser até cedendo às críticas externas, me parece alguma coisa, e nesse sentido a coisa traz essa tônica da mudança, tá? Na 5ª casa, a gente traz o tema artístico e poderia investigar Vênus também, né, como uma característica da classe artística. Bom, Vênus em Peixes na casa 12 não é tão favorável. Poderia pensar em produções independentes mesmo, né? A casa 12 é muito fora do comum, então isso pode ter uma ligação às vezes com as produções independentes, ainda porque como ela está em Peixes, tem a disposição de Júpiter, em Aquário tem essa tônica da independência. Então podemos ter muitas produções independentes desvinculadas de grandes produtoras ou emissoras, né? E a classe artística tem os prejuízos, mas pode encontrar um caminho nesse sentido. E outra é que traz Sol como regente dessa casa e para o tema esportivo, como eu falei, a característica do Sol em Áries junto do ascendente pode representar um novo herói nacional, tal. Se bem que essa área está bem prejudicada, muito prejudicada, eu acredito mais que, como eu já disse para vocês, uma nova figura surge aí no meio do povo, num sentido mais político do que num sentido da diversão. Bom, e a gente tem também o tema que envolve os jovens, e aí com o Sol em Áries ele fica bem dinâmico, muita participação de jovens, a gente pode perceber em temas cotidianos do país, de uma forma bem genérica, né, seria essa, e às vezes até os jovens que estão já no meio político também fazendo um jogo meio de oposição ao governo, também tem essa marca. Bom, na 6, então, a casa 6, ela envolve tanto a classe trabalhadora como os problemas da saúde pública, né? A questão da saúde pública, não só a gente fala os problemas porque ela é um eterno problema, né, aqui no Brasil. Mercúrio está em Peixes, em queda e no exílio, e para a classe trabalhadora não é bom, gente, é muito informal, é muita informalidade, vejam bem. Peixes é um signo mutável e as relações de aspecto de Mercúrio são com os planetas no signo de Gêmeos, que também é mutável, são todas quadraturas, que são aspectos desafiadores. Além disso, ele está na casa 12, que não é uma casa muito dos temas habituais, né? A informalidade é tudo que a gente faz fora da lei mesmo, do informal, não é? Então, eu penso que essa questão da informalidade, ela vai crescendo, como já vem crescendo, porque a classe trabalhadora não encontra muita solidez, muita oferta de trabalho. E a gente pode ter bastante problema com desemprego mesmo, né? Que é o que já vem como consequência de um ano muito difícil. Isso continua, tá? Muito fortemente. Agora, vocês vão vendo nas ruas as pessoas se virando, né? Então, essas quadraturas de Mercúrio em Peixes, com Marte em Gêmeos, pode ser realmente uma tônica de se virar mesmo. Então, a informalidade vai crescendo de uma forma assustadora, assim, é muito forte mesmo, né? Os trabalhos informais. E o outro tema, como eu disse para vocês, é a condução da saúde nacional. Bom, então a casa 12 é bem ruim para Mercúrio, e a relação que ele tem com o seu domicílio aqui é de aspecto desafiador, de forma que eu penso que o tema da vacina até flui, né? Porque Marte é um signo ativo, está num signo com uma característica ativa, né? Então até flui, mas flui de uma forma desorientada no último nível.
Bom, se vocês estão esperando um calendário organizadinho para tomar vacina, esqueçam que isso vai virar uma bagunça geral. Primeiro, bom, pode ter atrasos no recebimento das vacinas, pode acabar a vacina para depois completar, né, posteriormente. Pode acontecer de o lote que ia para um caminho vai para o outro, pode ter roubo de lote de vacina, casa 12, né, envolve bem essa questão, roubar um lote de vacina que é para não sei tal lugar. Então, é tão desorientado, é tanta confusão que tem em torno desse tema de saúde que esperem de tudo aqui, tá, nessa condição. Mas a gente não está falando só de Covid, né? A gente está falando de saúde geral. E aí essa constituição de mercúrio em peixes na casa 12 é precária e continua o mesmo prejuízo, dificuldade e tudo mais que a gente já vem acostumado, tá? É bem ruim mesmo. A casa 7, ela traz os temas dos outros países, como uma contraposição aqui, né? Da casa 1 que representa o clima do nosso país, aqui na 7 a gente pode entender como clima externo, né? Muitos astrólogos que trabalham com astrologia mundial acreditam que aqui a gente tenha tanto os aliados, os países aliados, como os inimigos, os adversários, né? E ela começa no signo de Libra, que tem a regência de Vênus exaltada aqui na 12, né? Que não é uma configuração favorável, porque Vênus não está aplicando aspecto, de forma que eu penso que esta condição toda de casa 7 possa representar retaliações de outros países ao Brasil, né? Porque tanto a casa 12 representa os adversários ocultos, as conspirações, aquilo que se formula nos bastidores, como a casa 7 tem essa relação com os outros países, né? Também devemos avaliar que Vênus tanto rege a casa 2 como a 7, né? E a casa 2, no sentido da economia, pode exatamente ter essa retaliação no sentido financeiro, né? Os bloqueios comerciais. Agora, se a gente observar o quadro externo, essa configuração de Vênus em Peixes na casa 12 pode representar muitos arranjos fora do habitual, fora do comum mesmo entre os países, né? Alianças muito fora do comum que a gente pode ter entre países de maneira geral em busca de objetivos em particular. Mas eu não penso muito em guerra, né? Não vejo muito como um quadro de guerra. Eu penso mesmo em alianças totalmente fora do comum e às vezes até colaborações que a gente não tenha conhecimento de uma maneira muito direta, colaborações de um governo com outro que podem ser muito fora do habitual, às vezes até um tanto surpreendente, tá bom? Bom, na 8ª casa a gente tem toda a classe militar. Ela traz a regência de Marte, mas Marte em Gêmeos, no meu ponto de vista, tem pouco indício de guerra, de conflito armado. Para mim, ele tem mais a ver com conflito midiático, ele tem mais a ver com conflito de notícia, ele tem mais a ver com a fake news mesmo. Então, a guerra aqui é uma guerra por notícia, participação nas redes mesmo. A guerra está aqui nesse campo, ela não é mais no campo de batalha aqui não, tá? No meu ponto de vista, tem tudo a ver com uma disputa que envolve comunicação, meios de comunicação. E como eu falei para vocês, né, a gente tem tantas fake news, tem tanto distúrbio de comunicação que tem algumas coisas bem graves que vão surgindo nesse sentido. Às vezes mudando direção de coisas importantes do país que são movimentadas em torno desse quadro de fake news, né? Como também as descobertas, como eu falei, de corrupção, de crimes de colarinho branco, né? Como a gente dizia antes, né? É tudo muito ligado, né? Então, o que a gente tem, no meu ponto de vista, envolvendo esse tema de crimes, né? Parece mais ligado a isso do que propriamente guerra. Agora, a 9 traz vários temas. O primeiro deles é o que envolve religião, né? Em geral, o nó do sul não é muito amável, não é produtivo. Ele tem a exaltação aqui em Sagitário, né? Mas a casa 9 ela começa sob a regência de Júpiter. Para os temas religiosos, Júpiter em Aquário não é muito favorável. É mesmo aquele conflito da fé com a ciência, né? Da religião com a ciência. Mas porque também ele tem uma tônica bem mental, tal. Apesar de eu não ver assim propriamente um grande prejuízo para assuntos relacionados diretamente num quadro geral, a gente vai ter alguns movimentos de eclipses que podem acontecer, que vão acontecer dentro dessa casa, né? Um deles que vai ser visível para nós aqui, penumbral, um eclipse lunar que vai acontecer penumbral
no dia 26 de maio, porque ele vai acontecer no finalzinho da madrugada e nós não vamos pegar o eclipse total da Lua, né? Porque quando ele for total, a Lua já desceu a linha do horizonte, né? Já é dia e a gente já não vê mais. Mas ele vai pegar penumbral aqui em 5 graus de Sagitário e pode ser um indício nesse entorno aí de 26 de maio, né? Um pouquinho depois até, de acontecimentos se desenrolando sobre as figuras envolvidas com religião ou com as próprias religiões, ainda mais com o nó do sul aqui, né? Essa casa também envolve a justiça num sentido geral, então esse período também fica bem delicado para os temas jurídicos. Agora, eu vejo algumas outras coisas aqui também. Um dos temas, né, é o que envolve a educação, né, superior, por exemplo, né? Na 3 a gente tem a educação básica, mas com a regência de Júpiter e Júpiter na 11 tem uma ligação com o ministério. E eu acredito na mudança de ministério. Eu falei para vocês na mudança de ministério do meio ambiente, daí a gente pode ter uma mudança de ministério na educação também, né? No ambiente cultural também, né? Se bem que a gente está falando de ministério em geral e aqui envolvendo cultura e educação são probabilidades. Então, eu acredito numa mudança nesse ministério, que se desenrola aí durante esse período de 2021, certo? Os temas de fronteiras também entrariam aqui. A regência de Júpiter, ela não é tão rígida, né? Não é tão feroz como a gente teve em anos anteriores. Bom, eu não acredito que a gente tenha uma solução definitiva dos problemas de fronteira, mas com Júpiter em Aquário é quase que como se convivesse com a situação da forma como ela é. Não me parece que isso venha com uma característica tão profunda de presença de exército, tão marcante, tá? A gente tem Marte aqui se aproximando do trígono com Júpiter, né? Ele está em 9, mas ele vai passar primeiro pelo trígono com Saturno. E também Marte em Gêmeos não tem uma tônica muito forte de exército, né? Então eu acredito que os problemas de fronteiras, eles continuam sendo os mesmos, mas a gente vai lidando, vai meio que, não digo se adaptando, mas vai fluindo com a coisa ali, né? Agora 10, traz o presidente e toda a sua equipe, né? Então ela tem a regência de Saturno, começa aqui em Capricórnio, o meio do céu está em 4 de Capricórnio, e o único aspecto do meio do céu é exatamente a quadratura com o Sol, né? Essa quadratura, como eu falei, pode representar mesmo o destaque de uma nova figura que venha mexer um pouquinho aqui com a visibilidade do presidente. Na verdade, ela ainda não é direta, porque a gente não está no ano eleitoral, mas de alguma forma ela pode trazer algum impacto. Agora, se a gente estiver avaliando a questão de popularidade, vejam bem, o Sol está se aproximando de um sexto a Saturno, está em 0 e Saturno está em 10. E eu não acredito que mesmo o surgimento de uma nova figura abale tanto a popularidade do presidente, tá? Isso pode até representar, não esse fato em si, mas essa questão da popularidade dele, durante o ano pode até ter alguns momentos crescentes. Eu não acho que seja um ano de todo ruim, muito desafiador para o presidente, né? Essa regência de Saturno em Aquário, no próprio domicílio diurno, na seita dele mesmo, né? Como eu disse lá no começo, um signo fixo, me parece ele se mantendo muito dentro do que é previsto, né? Dentro do que ele já vem conduzindo, não vejo nenhuma grande novidade. Eu penso assim, que diante das pressões, ele cede e se adequa. Ele reage e aí a reação às vezes acaba beneficiando de uma forma ou outra. Agora, a casa 11 é uma casa de esperanças, é uma casa de benefício, é uma casa de assuntos positivos. E a gente tem Júpiter, o grande benéfico aqui, como temos Saturno, o grande maléfico, né? Saturno com muito mais poder que Júpiter, mas Saturno não tem aspectos desafiadores, ele não está numa condição muito precária. Então eu penso assim que, num sentido geral, há expectativas do povo de que as coisas melhorem, ela vai seguindo num fluxo mais esperançoso, né? Mesmo diante das limitações, mesmo diante dos problemas que a gente tem, né? Porque a economia e a classe trabalhadora estão bem prejudicados, muito mesmo,
mas é como se a gente fosse encontrando, tentando buscar, né, alguma esperança e tal. Eu penso mais mesmo que talvez a esperança tenha uma ligação muito forte com passar pela fase da pandemia e chegar lá no final de 2021 com mais sentido de liberdade, né? Eu acho que é essa tônica, não é tanto uma esperança no sentido do país se conserta e tudo flui muito bem, mas é uma esperança de estamos passando pelo fim da fase mais difícil, né? Tá, então, penso mais nesse sentido. E a 12, né, uma casa bem complicada, porque traz tudo de muito escondido. Bom, eu falei de algumas coisas aqui, da corrupção, da fake news, falei dos arranjos entre países muito fora do habitual, às vezes colaborações bem fora do habitual mesmo, entre países, às vezes países que a gente pode achar que são adversários e inimigos colaborando um com o outro. Acho que essa é uma forte tendência do ano, né? Mas a casa 12 ela ainda envolve tristezas, desapontamentos, pesares, né? Coisas mais difíceis do país. Então, ter um benéfico aqui, que é Vênus exaltada, ainda não representa um ano muito produtivo, muito esperançoso, né? Como eu disse para vocês, acho que a esperança do povo ela vem mais no sentido de estar passando a pandemia. Não tanto de que o país está se endireitando, né? Porque, bem, regente da casa 2 aqui é bem complicado. Muito mesmo, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão sobre o ano de 2021. Quando a gente for se aproximando do ingresso do Sol no signo de Câncer, ali em junho, aí a gente faz para os próximos 3 meses, tá bom? E também nos eclipses, né? A gente vai ter, na verdade, a gente tem só 2 eclipses que não vão ser muito fortes, né? Esse de 26 de maio, que é penumbral, e depois no dia 19 de novembro, a gente vai ter um em 27 de touro, que vai cair bem aqui dentro da casa 2 nesse gráfico, tá bom? Eu deixo um feliz ano novo para todos vocês e seguimos em frente, então, até mais.